Deus, lição de número 12, e por esta lição, gostaria de convidar o presbítero Lucimar, vai estar ministrando essa aula para nós, nessa noite, em nome de Jesus. Esteja atento, porque Deus falará conosco através desse estudo, em nome de Jesus. Amém? Presbítero Lucimar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Jesus Cristo. Amém, querida igreja? Amém. Glórias a Deus. Aprendemos a semana passada, onde falou sobre o nosso Deus Pai, o Todo-Poderoso. E hoje vai falar do nosso Salvador, também o nosso Deus Todo-Poderoso. E vai falar também do Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. São três Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos estão aí com a revistinha aberta. Lição de número 12. O Filho e o Espírito Santo. Glória a Jesus. O nosso texto áureo vai dizer para nós, que é o verso de número 35 do capítulo 1 de Lucas. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Glórias a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Nessa lição do nosso texto hoje, que vai falar do Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 26 a 38, registra a anunciação a Maria, e dentro de que enfatiza a ação soberana de Deus na história por meio de intervenção sobrenaturais, diferentemente do nosso querido irmão João Batista, que também foi uma obra sobrenatural, que o anjo anunciou, que ele teria um filho. E nós vemos que a nossa irmã Isabel engravidou e o teu marido ficou mudo até que a criança nascesse. Também foi algo sobrenatural ali, foi algo de Deus. Mas nós vemos que aqui essa lição vai apresentar para nós algo interessante, que o nascimento de Jesus é apresentado como um ato criativo, direto de Deus, como em Gênesis 1:2. Irmã, quer abre a Bíblia para nós em Gênesis 1:2, para ver o que está falando lá para nós? Em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 1, e o verso 2. Aleluia. Então nós vemos que Lucas está escrevendo para um público gentílico, e ele enfatiza a iniciativa divina, absoluta de Deus, afastando qualquer ideia de geração natural. A irmã achou? Então lê para nós Gênesis, capítulo 1 e o verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, ele se movia, ele pairava sobre a face das águas. E aí é interessante para nós que até hoje ainda tem pessoas que acreditam que Maria, nossa querida irmã Maria, mãe de Jesus Cristo, ainda acredita que ela é virgem até hoje. E que ela foi assunta aos céus da forma que Jesus foi. E aí oram por ela, pedem por ela, intercedendo para que ela venha interceder, meus irmãos. Olha o que o verso 35 diz para nós. Respondendo o anjo a Maria. Depois eu vou ver mais detalhadamente. Que descerá sobre ti. Quem vai descer sobre ela? O Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer. Olha que interessante. A Bíblia fala que do ventre dela vai nascer um santo. Ou seja, então ele não é contaminado com a carne dela. E nem com a carne
né, do varão, não é? E ele será chamado Filho de Deus. Então nós vemos que é um ato criativo, por quê? Não é porque nós vemos de que maneira que o Espírito Santo estava sobre as águas. Ele estava movendo, pairando ali também. E da mesma maneira, a Bíblia está mostrando para nós que a sombra do Onipotente o cobriria ela. Né? Ou seja, a presença de Deus que ia gerar o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus teve irmãos também, né, depois disso. Então, impossível. Ela continua sendo virgem, mas nós vamos continuar aqui. O versículo 35 responde à pergunta de Maria, no verso 34. Ela pergunta, como que será isto? Sendo eu, que sou uma mulher pura, nunca tive marido, sou virgem, como que isso será? E o verso 35 foi o que respondeu a ela, para ela não se preocupar, né, que o Senhor o faria isso. A resposta do anjo, ela não é biológica, mas ela é teológica. Né? E aí dá um nó na cabeça daqueles que querem que a biologia explique o nascimento de Jesus. Não dá. Né? Então nós temos que somente crer e aceitar, não tem como. Né? E nós vemos que o foco não está no como se fará isso, né? No fisiológico, mas no quem fará isso. Quem fará isso? Não é como, é quem. E quem foi Deus. Né? Com o Espírito Santo, né, sobre a vida dela. Então não é como vai se fazer isso? Que maneira? Nós sabemos que a única maneira é ter um relacionamento entre um homem e a mulher. Mas a questão não é como. A questão é quem fará isso. Aí muda tudo. Né? Aí muda completamente, né, essa história de como que isso se fará. Uma coisa é como. Tantos milagres que nós vemos na Bíblia, por exemplo. Como que explica que aquela menina, a Talita Cumi, ela estava morta? Como que ela reviveu? Não é como, é quem que ressuscitou ela. É diferente. Né? Não é como que se deu a vida a ela, é quem que ressuscitou ela. Nem tantos os milagres de Jesus, mas não é como, não é como, é quem. Né? E quando esse quem é Deus, meu irmão, aí nós vamos para fazer, não tem para ninguém. Né? Então quando esse quem entra em ação, quando nosso Deus entra em ação, aí não tem jeito. Não tem jeito, né? Quando o nosso Deus entra em ação, que é o que ele está fazendo com a Maria aqui, então ela ficou preocupada, mas como que se dará isso? Mas como que se dará isso? Né? Então a questão não é como que vai se dar isso, né? Mas é quem que vai fazer o milagre. E no quem, esse é o divino. O Espírito Santo, o Altíssimo, o cobriria ela. Então olha que interessante, né? Que coisa maravilhosa. Verdade prática, Sarinha, lê para nós, Onegai. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Como é que é? Vamos lá. O Filho de Deus cumpriu seu ministério. Olha que interessante. Isso serve para nós, né, que nós, serve de Deus, às vezes, né, a gente tende a dar uma rebelada de vez em quando, aí ser rebelde. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito Santo. Né? E hoje o que nós mais vemos são pessoas que não querem estar na dependência do Espírito Santo, querem estar na dependência dele. Né? Então, no meu tempo, na minha hora, no meu modo, né, aí Deus vai fazer. Mas é no meu tempo, é na minha dependência. Não, tem que ser na dependência do Espírito Santo. Que aí sim, revelando que a obra redentora, trinitária, o Pai envia o Filho, o Pai envia, olha que interessante, o Pai envia, Deus abençoe, Maria, o Pai envia, o Filho obedece, e o Espírito Santo é que capacita. Então nós que às vezes temos medo, ficamos preocupados, né, que como que se fará isso? Não se preocupe, é quem que vai fazer isso nas nossas vidas. Né? Então quem que vai nos capacitar? Como você é capacitado? Não é como, é quem vai te capacitar. Mas como que eu vou entender? Não é como, é quem que vai te ajudar você a entender. Né, meu irmão? Então isso aqui é um princípio muito lindo para nós. Nós ficamos temerosos de assumir alguns compromissos, né, de repente, de iniciar uma aula, de iniciar uma pregação, né, meu irmão? Então, não se preocupa, porque não é como, é quem. Né? E quando Deus nos capacita, quando nós estamos na dependência do Senhor, não é? O Senhor nos ajuda.
Então, quando nós estamos na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, e aí como nós fomos obedientes igual a Jesus, que estamos na dependência do Espírito Santo, meu irmão, aí nós vamos aprendendo algumas coisinhas e o Senhor vai nos ajudando. O ministério terreno de Cristo não foi exercido a partir de uma autonomia independente, mas em plena consciência, ou consciente, na dependência do Espírito Santo, revelando que a redenção não é obra isolada de uma pessoa da Trindade, ou seja, a nossa redenção, a nossa salvação não é obra somente de Deus, ou somente de Jesus. Ah, não, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, então é o Espírito... Não, meu irmão, é a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não dá para separar essa obra tão grandiosa, maravilhosa, né, de Deus sobre as nossas vidas. Então a expressão é perfeita. A cooperação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O Pai como fonte eterna, né, do plano redentor, envia o seu Filho em missão salvífica, e o Filho em perfeita submissão filial, né, submissão ao Pai, ele se esvazia, né, voluntariamente, porque depois nós vamos ver mais à frente, se der tempo, que Filipenses vai dizer que Jesus ele não se usurpou ser igual ao Pai, ou seja, então ele deixou de ser igual ao Pai e veio a essa terra como ser humano normal. Então ele obedeceu à vontade do Pai, e a total ainda. E o Espírito Santo, como um agente ativo na missão, unge, ele conduz, ele autentica a cada ato do ministério de Cristo, e a cada ato nosso também. Né? Quando nós estamos na dependência do Senhor, da mesma maneira. Né? Alguns falam assim, ah, mas como que pode, fulano, como que pode? Meu irmão, não é como que pode. Né? Que Jesus ele decidiu ungir, Jesus ele decidiu capacitar, meu irmão, e o Espírito Santo. Né? Então é ele que faz a obra em nossas vidas. Né? Então é só nós ficarmos nessa dependência. Leitura bíblica em classe. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. O nosso cooperador Fernandinho lê para nós, querido. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, por-lhes-ás nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Meu irmão, eu arrepiei agora com esses 2 versículos. Porque para Deus nada é impossível. E a resposta de Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Irmãos, como que está faltando isso no nosso tempo de hoje, né? Das pessoas dizer, Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Cumpra-se em mim, né, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Né? Às vezes muitos até falam, muitos até dizem, Senhor, né, cumpre em mim só as promessas, né, que interessam a Ele.
Mas a parte que interessa a Deus de nos usar, de nos enviar, né, de agir sobre as nossas vidas, aí já não. Né, aí já não dá para cumprir essas promessas. E Maria, meu irmão, então nós vemos que ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Meu irmão, será que ela pensou direito para responder isso? Né? Às vezes eu paro nesse texto, eu fico imaginando. Meu irmão, a gente sabe como que é naquela época, ela ia morrer apedrejada. Né? A situação que foi, da maneira que foi, né? Mas ela não se ficou preocupada com a consequência do que se poderia. Ela simplesmente, ela disse para o anjo que cumpre em mim a vontade do Senhor. Né? Então isso é maravilhoso para o nosso dia de hoje. A introdução, pedi para a nossa irmã Sarinha ler para nós. Sarinha. O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho, e mostra a resposta esperada do crente à obra da redenção. Nós vemos que, desde a concepção virginal até a ressurreição dentre os mortos, o Novo Testamento apresenta a obra redentora como uma ação trinitária, coordenada, com o Pai, mais uma vez, né, que envia e decreta o que vai ser feito. O Filho assume, né, a carne e ele obedece. E o Espírito Santo que gera, que unge, que capacita, que sustenta, autentica cada etapa do ministério messiânico. Então nós vemos que isso é maravilhoso. No culto passado, no domingo, na hora que a gente estava se abraçando todo mundo ali no finalzinho do culto, um pedindo perdão para o outro perdoando, o outro liberando perdão, e foi aquela bênção toda. Aí teve um irmão que falou assim para mim que ele não aguentava fazer mais alguma coisa de obra, mas que ele orava pela minha vida. E eu disse: meu irmão, a obra missionária é isso. Alguns sustenta financeiramente, outros, né, são enviados, e os que não podem manter, né, financeiramente, fazer o sustento financeiramente, ou, no caso, está indo junto, é a obra que está fazendo, dobrando o joelho e orando por nós. Meu irmão, dizer assim, é a obra de Deus. Então nós vemos que isso é maravilhoso, que eu fiquei maravilhado quando a pessoa falou isso para mim. Né, meu irmão, porque é difícil hoje nós aceitarmos o desafio de Deus para nós fazermos alguma coisa para a obra. Né, às vezes nós nem oramos, às vezes nós não queremos ir também, e também reclamamos de ofertar. Né, e quando essa pessoa falou isso para mim, eu fiquei maravilhado. Não é por quê? Não é porque nós vemos que é o que o Pai está mostrando para nós. Né, Deus, ele vai enviar, ele vai decretar o chamado. O Filho que assumiu a responsabilidade de obedecer, né, e assumir ser carne. O Espírito Santo nos ungindo, nos capacitando, nos sustentando. Irmão, só o Senhor para sustentar a cada um de nós. Né, independente cada um na obra que está fazendo. Né, mas se não for o Senhor para nos sustentar, né, para nos ungir, nos capacitar, quem que vai fazer isso? Então nós vemos que somente Ele, e ainda os irmãos orando em favor, meu irmão, isso é maravilhoso. Né? A gente fica maravilhado de saber que tem pessoas orando por nós, e continua orando em nome de Jesus. Então nós vemos que essa verdade corrige dois erros comuns. Primeiro, a ideia de que Jesus teria operado em virtude independente de sua divindade. Né? Então, ou seja, né? Então que a ideia de que Jesus teria operado a sua virtude independente da divindade. Né? Então isso não aconteceu. Tá? E o segundo, que a noção de que o Espírito Santo seria apenas uma força auxiliar. Né? Isso quem prega isso é o testemunho de Jeová. Né? Que... Bom, deixa para lá, vamos continuar aqui. Aí, pelo contrário, os evangelhos revelam que o Verbo encarnado, embora plenamente Deus, escolheu viver a sua missão messiânica em submissão funcional ao Pai, em dependência contínua do Espírito Santo. Ou seja,
ele cumpriu a função de operar conforme Deus falou que teria que ser. Então, Jesus ele não escolheu a maneira que ele quis fazer, da maneira que ele quis agir. Ah, não, eu sou Deus, eu vou agir também. Não, de maneira alguma. Então, ele veio totalmente submisso ao Pai. Então, nós vemos que, pelo contrário, que o Evangelho mostra para nós, o Verbo encarnado, embora, então, plenamente Deus, escolheu viver a sua missão messiânica, em submissão, ao nosso Deus Pai, em dependência contínua do Espírito Santo. Ou seja, então ele dependia do Espírito Santo para ressuscitar um morto, para fazer um milagre, para fazer a multiplicação dos pães e peixes. Não é simplesmente pela vontade dele, agora vou fazer um milagre. Não. Então ele estava na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava capacitando, como nós vemos aqui, ungiu e estava dando a graça para ele fazer os milagres. Então nós vemos que, portanto, essa lição não trata apenas de cristologia ou pneumatologia, ou seja, só de Cristo ou Espírito Santo, mas isoladamente, mas da harmonia trinitária, ou seja, está falando da harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não está falando só do Espírito Santo ou só de Cristo. Então está tendo uma harmonia juntamente com o Pai. E nós vemos que nessa missão, revelando que a redenção é em sua essência a manifestação histórica do amor eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, e olha que generosidade do Pai em nosso favor. E olha que coisa linda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em nosso favor, para que nós alcançamos a salvação. Meus irmãos, e nós, às vezes, não temos nem coragem de nos esforçar um pouquinho. Basta dar uma preguicinha, que a gente não pensa duas vezes para faltar do culto. Basta para tomar uma preguicinha, ou pintar um convitinho bem na hora do culto, que está tudo certo. Depois eu vou outro dia. Enfim. Então nós vemos que, ao compreendermos essa cooperação divina, nós somos convidados. Olha só, nós somos convidados. Não apenas a crer na obra da Trindade, mas responder a ela. Isso é importante para nós. Com fé, obediência, com rendição sincera e na dependência contínua do Espírito Santo. Meus irmãos, então, nós sabemos que crer, nós cremos. A outra questão é de nós responder a ela com fé e obediência. E a nossa rendição sincera ao nosso Deus. É claro que nós temos a dificuldade de ser 100% dependente do Espírito Santo, meu irmão. Mas não tem como nós fazermos a obra não ser dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como nós queremos pregar a palavra, ou dar um estudo, ou ainda que seja dirigir um culto, ou trazer um louvor para a igreja. Eu vou trazer esse louvor porque vai bater com a cara da irmã Kelly. Eu vou trazer essa pregação, não é a cara do Fernandinho essa pregação aqui, vai dar certinho. Não, meu irmão, nós temos que ter a dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E algo que nós sempre aprendemos. Desde o início, de tempo em tempo, o nosso pastor, nas nossas reuniões, que ele fala com o dirigente, ele às vezes lembra e fala a mesma coisa. Altar não é lugar de falar o que não se deve, ficar desabafando, soltando as mágoas. O altar é lugar de se pregar, de louvar, de adorar. Então, ou seja, se nós não estivermos na dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu irmão, é perigoso nós trazermos que nada vai acrescentar. Então nós ficamos na dependência do Pai, em nome de Jesus. A palavra-chave, dependência. Se até o Filho de Deus escolheu viver em dependência, meu irmão, se Jesus, sabendo quem era o Pai, sabendo que era o Espírito Santo, falou, mas com certeza eu vou querer ficar nessa dependência, sabendo quem era eles. E nós, mais o nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, por que nós não escolhemos também ficar na dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, quanto mais nós que precisamos dessa mesma capacitação na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa vida cristã. Independente, mas eu não prego, eu não preciso, eu não canto, eu não preciso. Meu irmão, nós somos 100% dependentes do Senhor. Até para respirar, até para... Meu irmão, até para mexer um dedinho, nós somos 100% dependentes do Pai. Então, nós precisamos dessa dependência, viver essa dependência do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, alguma dúvida até aí?
Nós vamos entrar no tópico 1, daí Diogo. O tópico 1 vai falar o Espírito Santo e a concepção do Filho. Presbítero Maurício, meu querido, o senhor pode ler para nós? O anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria e lhes faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho. E ainda lhes diz o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem. A esse respeito, o anjo lhe assegura, para Deus nada é impossível. Não, na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Glória a Jesus. Então nós vemos aqui que o mensageiro, o anjo, visita a jovem Maria. Ele faz uma revelação surpreendente, que em seu ventre conceberia, ela daria luz. E ainda lhe diz que o nome da criança é o nome de Jesus. E Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. E Maria demonstra a perplexidade e não entende como isso poderia acontecer. Meus irmãos, imagina nós, conhecendo um pouquinho da palavra, né? Algumas coisas a gente não entende, né? Como que Deus vai fazer. Agora imagina ela quando o anjo vem anunciar para ela que ela engravidaria de quem? Do Espírito Santo. Mas de que maneira? Não se preocupe, que a sombra do Onipotente cobrirá. Né? Então nós vemos, irmão, e aí ele fala que para Deus nada é impossível. E ela crê completamente. Né? Então nós vemos que isso é maravilhoso. Essa teologia trinitária para nós, o relato de Lucas, não começa com emoção ou com espetáculo, mas com a teologia em movimento. O envio do anjo Gabriel a Nazaré é em uma pequena e desprezada vila da Galileia. Ela revela que Deus costuma iniciar, nós vemos que Deus costuma fazer o seu milagre, iniciar os seus milagres, né, naquilo que nós achamos que é pequeno mesmo. Né? Quando eu vejo que quando Deus, uma vez quando o irmão falou que Deus tinha uma obra na minha vida, que a obra na minha família começar por mim, e aí eu perguntei para minha tia, que ela já era evangélica, eu falei: minha tia, é normal começar pelos mais novos? Eu fiquei em dúvida, eu falei: filho, você não conhece muito de Bíblia, mas a gente vê que a Bíblia fala muito de Deus ter escolhido os mais novos, né, os menores. Né? Então nós vemos que aqui, meu irmão, ninguém valorizava a Galileia, né? Ninguém dava nada. Tanto que ainda diz: mas pode ser alguma coisa boa dali? Ali pode dar alguma coisa, meu irmãozinho? Como pode? Né? Não pode para o homem, mas para Deus, como o anjo falou, nada é impossível. Então revela que Deus costuma anunciar seus maiores atos redentores em lugares que o olhar humano considera improváveis. E ao registrar que o anjo foi enviado por Deus, Lucas 1,26, a teologia trinitária no texto Lucas 1,35 é um dos textos mais explicitamente trinitários do Novo Testamento. O Pai, o Altíssimo, é a fonte da ação. O Espírito Santo, o agente da concepção. E o Filho, que é o Santo, que nasce como Filho de Deus. Então nós vemos que Jesus ele só veio santo porque lembra que o Pai é santo. Tá? Não era Maria que era santa.
né? Porque muitos falam Santa Maria. Ou seja, você rezava isso também, Fernandinho? Não? Vai, Fernandinho. Então, ou seja, né? E muitos vão até mais longe, ainda falam que Maria é a mãe de Deus. Então, ou seja, meus irmãos, não tem lógica. Não é, ela só passou a ser santa, não é porque, meu irmão, porque ela recebeu a redenção de Cristo, como nós também somos chamados de santo. Aí os irmãos vão orar e vai pedir ao santo irmão Lucimar, ao santo irmão Amarildo. Meu irmão, não tem lógica umas coisas dessas. A santa Sarinha, não é, Sara? Meu irmão, como diz o outro, não cola. Não é ainda mais. Então nós vemos que Jesus, ele veio santo por causa do Pai, por causa do Espírito Santo, aqui ó, Espírito Santo. Não é Maria Santa, não é Virgem Maria Santa, né? Mas sim o Espírito Santo. Então muitos falam que Jesus é santo por causa de Maria, meu irmão. Totalmente errado. Tá? Então nós vemos que Jesus ele nasceu santo porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não é só por isso. Então nós vemos que... Então vamos lá, o Filho, o santo que nasce como filho de Deus. Não, ou melhor, o Filho é o santo que nasce como filho de Deus. O 2 vai falar para nós o Espírito como agente da concepção. Irmã Regiane, vai falar Conceição. Irmã Regiane, por favor, irmã Regiane. A senhora lê para nós? Pegou pesado Conceição, né? Tá bom. A explicação que o anjo faz a Maria de como será a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo. Te cobrirá com a sua sombra, como já estudado. A sombra refere-se à presença de Deus. Reporta-se à nuvem da presença divina na transfiguração e sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Logo, retira-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, é lúcida o anjo, a concepção será sombra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Os judeus, quando falavam sobre a sombra do Altíssimo, como com a Maria, para eles já era notório que era a presença de Deus. Né? Para nós, talvez, soa como simplesmente a sombra de Deus que está sobre a pessoa. Né? Mas a sombra fala de presença de Deus. Tá? Então, isso para eles seria algo normal. Mas para nós tirarmos essa dúvida, o presbitério dá para ler? Lê para nós, então, em Êxodo, capítulo 40, e o verso 35, Sarinha, Lucas 9, 34. Que o verso 35 fala, e descerá sobre ti o Espírito Santo. Êxodo 40, 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Tá, nuvem, sombra, né, seria por aí a mesma coisa. Sarinha, Lucas 9, 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Né? Eu acho que foi o presbítero Marinho que deu essa aula, falava sobre a nuvem também. Foi, não foi? Então, ou seja, quando falar da nuvem, da sombra, então para os judeus eu já entendi que era a presença de Deus, né? Que era a presença de Deus que estaria ali.
Isso sinalizava o poder do nosso Senhor, como também sobre a questão da criação de Gênesis 1, 2, que a Manquele leu, o Salmo 104, quem pode abrir rapidinho para nós aí? Qualquer um que abrir para nós aí o Salmo 104, né, que logo reitera, Salmo 104, verso 30. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Né, aí falando da criação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é como, mas é quem, igual eu estava explicando naquela hora. Então, ao afirmar que o Espírito Santo virá sobre você, capítulo 1, verso 35, o texto revela que a concepção do Filho não é explicável por categorias naturais, mas pertence ao domínio exclusivo da ação soberana de Deus, né? Daquele que faz o impossível. E o verbo grego epertiomai, traduzido por virá sobre, e é usado no Novo Testamento para descrever a intervenção poderosa e eficaz de Deus na história, especialmente em contexto de capacitação e ação sobrenatural. Tá? Então aqui ele aponta para uma iniciativa divina, direta, pessoal e intencional, afastando qualquer noção de casualidade humana na origem do Messias, do nosso Senhor e Salvador. Amém? Então vamos lá, o 3. A pureza e a santidade do Filho. Irmã Kelly, o Negashimasu. A pureza e a santidade do Filho. O anjo afirma que o filho nasceria de Maria, seria santo. A palavra santo, no grego, agios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. O Espírito também o consagrou para ser cordeiro, sem defeito e imaculado. A santidade do Filho é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito, que nos santifica à imagem do Filho. Aleluia. Irmãos, o Salmo 99 e o verso 9 vai dizer assim para nós: exaltai o Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então, se o nosso Deus é santo, automaticamente o nosso Senhor Jesus, santo. Né? Porque foi gerado pelo Espírito Santo e não pela carne. Então nós vemos que isso, né, cai por terra qualquer dúvida acerca disso aí. Então nós vemos que ele já nasceu santo e assumiu a carne, mas não em pecado. Hebreus 4,15, ou o cooperador Fernando de Abel para nós, Hebreus 4,15. Irmãos, essa ideia de falar segundo Adão, eu não gosto muito dessa expressão, porque dá uma ideia, se tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto e tem um quinto. Tá? Então, mas em 1 Coríntios 15:45 vai dizer para nós: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, né? O último Adão, espírito vivente. Né? Então, falar o primeiro, o segundo Adão, eu não gosto muito dessa expressão, embora não é errado, mas dá uma ideia que se tem o segundo, tem um terceiro. Hebreus 4,15. Isso, 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Jesus. Então nós vemos que ele já nasceu santo, não é porque, senão, meu irmão, ia falar, não, ele pecou no ventre, ele foi gerado no pecado ali. Não, né? Porque Davi fala em Salmos
que nós já fomos gerados no pecado. Não é mais, no caso, Jesus, não. E aí, nós vemos que o Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. 1 Pedro 1,19 vai dizer, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado, incontaminado. Ou seja, puro, 100%. Ao declarar que o Filho, que nasceria santo, em 1,35, o anjo não está apenas atribuindo a qualidade moral elevada, mas revelando uma verdade cristológica fundamental. E essa santidade singular está diretamente ligada à obra do Espírito Santo na concepção. Ao ser gerado pelo Espírito Santo, Jesus não pratica, ou melhor, Jesus não é prática da corrupção moral ou associada à condição adâmica caída. Tá? Então ele não entrou nessa prática. E ele assume plenamente a carne, mas não herda o pecado conforme afirma a Escritura. Ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, sem ele pecou. Porém, que como nós, olha que lindo. Porém ele, Hebreus 4,15 continuando. Porém, que como nós, ou seja, ele como nós, nem tudo foi tentado, mas sem pecado. Então aqui nós vemos que a cristologia bíblica, ela preserva duas verdades para nós inseparáveis. Uma, a plena humanidade de Cristo e a sua absoluta impecabilidade, ou seja, não é sem pecado algum. E ele não é um homem parcialmente humano e nem um Deus apenas disfarçado, mas o Deus homem que vive uma obediência real, concreta e perfeita dentro da história que nós conhecemos. E Paulo ainda aprofunda isso ainda mais, acrescentando no Romanos 5,19. Porque como pela desobediência um homem, muitos foi feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Amém? E aí não é todos vão ser feitos justos, muitos, aqueles que quiserem. Né? Então aquele que aceitar a Cristo e quiser ser um desses, um dos tais, né? Seja bem-vindo, né? Para o reino de Deus, em nome de Jesus. E onde então tem o primeiro Adão, né? Que o primeiro Adão falhou, e aí nós vemos que o nosso Senhor, o segundo homem, o último Adão, ele triunfou. Glória a Jesus. Amém? Aí vale só apenas lembrar que Adão, ele falhou no melhor lugar, né? Que Deus criou. Seria hoje Deus criar um melhor lugar para nós e ali nós pecarmos. E Deus colocar nós em um lugar terrível, um lago sujo, um lugar imundo, e ali nós não pecarmos. Né? Então, isso não quer dizer, mas é porque Adão, meu irmão, Adão estava no melhor lugar do mundo. Mas é porque eu pequei, porque, meu irmão, não dá para ter desculpa. Pecou porque estava a fim de pecar, não vigiou. Mas eu orei, mas não vigiou, tem que vigiar também. Né? Senão, meu irmão, cai. No 2, o segundo tópico. Podemos continuar daí, Diogo? O segundo tópico. O Filho e a sua relação com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Nós vamos aqui que o Filho é o verbo feito carne. Glória a Deus. Dona Sara? Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o ministério do Filho. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito. Isso indica que, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homens, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitiria pelo Espírito. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Irmãos, olha que interessante. Presbítero Mário dá para nós, João, Evangelho de São João, capítulo 1, o verso 1 ao 3. Gálatas 4:4, irmã Kelly, o negai, Gálatas 4:4. Olha que interessante.
ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência de divindade. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente, não usou seu poder plenamente, os atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia. Presbítero Maurício, Evangelho de São João, capítulo 5, verso 19. Meus irmãos, se Jesus, ele já experimentando o poder que ele tinha, ele, né, quando junto com a Trindade ainda nos céus, ele se fez, ele deixou o seu poder e veio para ser submisso 100% a Deus e ficar na dependência do Espírito Santo, quando o Espírito Santo usasse, desse o poder, enfim. Né? E hoje, nós vemos nós, né, uns miseráveis pecadores como nós somos, e nós não queremos ficar na submissão, nós queremos ficar muitas vezes até falando que Deus não falou, né, profetizando engano, e Jesus, ele ficou ali, ele operava os milagres na dependência do Pai. Não é? Será que de repente Jesus teria vontade de fazer muitos outros milagres? Não é? Será que Jesus, né? Mas, ou seja, ele ficava na dependência do Pai. E hoje nós vemos que muitos, né? Eu tenho ouvido e presenciado muitas coisas estranhas acontecendo por aí, né? De pessoas se oferecer até mesmo para pregar e falar que tem dons. Não, se for para usar dons de milagre, o dom disso ou dom daquilo, é um preço. Ou seja, meu irmão, né? Então nós vemos que a dificuldade de muitos hoje vir para Cristo, não é os escândalos que ocorrem nas igrejas, por causa da falta de submissão. Né? Se nós olhássemos para Cristo e ver o que Jesus foi, né, literalmente, e ficar na submissão do Pai, será que talvez a obra de Deus não poderia estar muito maior do que já é? Não é verdade? Mas vamos lá, presbítero. Então vai falar aqui sobre que o Verbo se fez carne, e muito antes de Maria existir, Jesus já estava lá com a Trindade. Vamos lá, o presbítero? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glória a Jesus. Então, ou seja, né, então Jesus, ele já era santo, ele já era Deus, né, antes da fundação do mundo. O Verbo já estava lá. E aí nós vemos então, porém o Verbo não começou a existir em Maria, porque ele já existia antes. Né? E aqui nós vamos ver então que isso indica a plenitude dos tempos, que o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Gálatas 4:4, Fernandinho? Ah, não é a irmã Kelly, é a Fernandinha. Irmã Kelly? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Glória a Jesus. Está mostrando que ele veio das plenitudes do tempo, né, para fazer a obra em natureza humana. Então ele assumiu a natureza humana. E aí que enquanto homem, Jesus ele não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito Santo. João 5,19, presbítero? 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão se ou não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Pois é. Então nós vemos ele na dependência do Pai, né, ele esperando, né, o momento do Pai agir, e nós vemos que ele diz que o Filho nada pode fazer. Ou seja, nós, se não tiver enxertado na oliveira, não é? E estando enxertado é para nos alcançar a salvação. Agora, para usar, né, os dons, né, tem que ser na dependência do Pai mesmo. Né? Nós temos que aguardar. E João, ele não apresenta um ser criado que passou a existir em Belém, mas o Filho eterno, que permanecendo plenamente Deus, ele entrou na história humana, e a encarnação não é o início do Filho, mas é o início da sua missão redentora da carne. Olha que coisa linda, mas é o início de sua missão redentora em carne. Né? Então, quando o texto ele afirma
o verbo se fez carne, utiliza o verbo grego egeneto, que indicando uma mudança de condição e não de essência. O Filho não deixou de ser Deus para se tornar homem, mas ele assumiu a humanidade. Não, então, ou seja, não deixou de ser, ele assumiu a humanidade. Não, falou, não, eu vou lá como humano. Né? Então, ele veio e sem perder a sua plena divindade. Mas trata-se de uma... Aqui é interessante. Trata-se da união hipostática, na qual as duas naturezas completas, divina e humana, ou seja, as duas se completam, né? A divina e humana. E coexistem na única pessoa do Filho. Então, assim, a encarnação não diminuiu a glória do Verbo. Né? Ou seja, Jesus continuou sendo santo, poderoso. Né? Então, assim, a encarnação não diminuiu a glória do Verbo, mas a revela de forma redentora, pois Deus escolheu manifestar a sua graça por meio da fraqueza humana. Então, olha que coisa maravilhosa. Né? Deus precisava mandar Jesus para morrer na cruz por nós? Não. Né? Sendo Deus com todo o poder, ele podia fazer do modo que ele queria, né? Enfim. Quem que ia discutir com Deus? Quem que ia falar alguma coisa com o Senhor? Né? Ele agindo. Então, seja, mas ele, né, assim o quis. Então, nós vemos que a Escritura também deixa claro que o Filho não teve a sua origem em Maria. Ele é anterior a todas as coisas, eterno com o Pai e o Espírito Santo, o qual igual em glória e essência, como ensina João. No princípio era o Verbo, no meio continua sendo o Verbo, e no fim continua sendo o Verbo. Ou seja, ele é Deus, não é? Então isso é interessante para nós. E Jesus viveu como verdadeiro homem, dependendo do Pai e do Espírito para cumprir a sua missão. E isso explica porque ele declara que não fazia nada por si mesmo, mas apenas o que via o Pai fazer. Né? João 5,19, que o presbítero leu, e Jesus respondendo mais uma vez e disse-lhe, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer o Pai. Ou seja, se o Pai não vier fazer, eu não faço. Agora, se o Pai vier, estamos juntos. Não é? Como a gente brinca, estamos juntos e misturados, né? Não dá para separar. Então, ou seja, então por tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Né? Que bom se nós tivéssemos filhos assim, né, Marildo? Né, Marilson, Fernandinho, irmã Regiane, Sarinha, quando casar e tiver o seu também. Que bom seria, né? O filho vai dizer, pai, eu só vou fazer quando o senhor vier fazer, mas faz junto. Eita glória, hein? Que bom seria, hein? Glória a Jesus. Mas nós temos um exemplo que Jesus fez, né? Deixou o exemplo para nós aqui. Glória a Jesus por isso. O 2. O Espírito capacita o Filho. Aleluia. Compreendedor Fernandinho, lê para nós, querido. Antes do senhor ler, presbítero Maurício, abre a Bíblia para nós em Filipenses, capítulo 2. Aí o senhor lê para nós do verso 5 ao verso 7. Pode ler, Fernandinho. Embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. É também um modelo para todo e verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. Amém. Olha que interessante. A sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito. 4, Evangelho de Lucas 4, e o verso 18 diz assim para nós, que é o que está no texto ainda. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração
E aí por aí vai, o 19. E apregoar em liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr-lhes em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Jesus. Presbítero Maurício, o senhor lê para nós então Filipenses capítulo 2, o verso do 5 ao 7. Amém. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Meus irmãos, esse versículo, Filipenses 2, 5 a 7, e o de João 5, 19, era algo de nós nem grifar no papel, deixar grifado no coração. Para quando vier assim um pouquinho de soberba, quando vier assim um pouquinho de mitidez, de exaltação, aí a gente lê esse texto e lembra, meu Deus do céu, eu tenho que me humilhar, tenho que parar. Né? Meu Deus do céu, me perdoa. Né? Então nós vemos, né, a situação como que é. Aí vamos lá. O ministério terreno de Jesus revela uma verdade, que à primeira vista pode causar estranhamento teológico. Embora, sendo plenamente Deus, o Filho escolheu viver a sua missão messiânica como um verdadeiro homem, cheio do Espírito Santo. Então essa escolha não foi acidental, mas parte do desígnio eterno de Deus. Ou seja, parte do plano eterno. Né? Então não foi simplesmente algo acidental aí. Mas também, ou melhor, o Verbo encarnado assumiu não apenas a natureza humana, mas também a condição de dependência espiritual própria da humanidade redimida, mostrando que a obra do reino não é realizada por autossuficiência, mas pela ação do Espírito Santo. Ou seja, né, então toda obra que nós vamos fazer, né, nós temos que lembrar que tem que ser a dependência do Espírito Santo de Deus. Né? Não é pela nossa autossuficiência. Né? Claro que aquilo que dá para mim fazer, não precisa ficar dependendo do Espírito Santo ir lá e fazer para mim. É nós que vamos fazer. Né? Mas às vezes nós nos preocupando. Ah, mas de que maneira? De que jeito? Como? Aí você lembra, não, mas quem? Aí você vai lembrar, é Deus que vai fazer. Aí sim, então vamos lá. Aí bora lá. Então João afirma que Jesus recebeu o Espírito Santo sem limitações. Né? João 3,34, porque aquele que Deus o enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ou seja, né? Então a Bíblia mostra para nós que Deus não deu um Espírito por medida para Jesus, como era no Antigo Testamento. Né? Então ele era cheio do Espírito Santo, mas ele era cheio de obediência e cheio de humildade. Né? Então por isso ele era cheio do Espírito Santo também. Né? Então quando nós somos cheios de tudo, meu irmão, o Senhor nos enche de tudo também. O 3, o Filho e o poder do Espírito. Não pode dar fogo para Sarinha, não. Vamos lá, Sarinha. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação como o novo Adão. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelaram o reino de Deus. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Glória a Jesus. Cooperador Fernando, Mateus capítulo 12, o verso 18 a 21. Então nós vemos que Mateus 4, 1 diz assim para nós: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em 1 Coríntios 15, 45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, né, só corrigindo de novo, corrigindo não, né, que eu não gosto dessa ideia de segundo Adão,
Então nós vemos que aqui que eu falei aquela hora. Adão, no jardim do Éden, caiu. E Jesus, sendo tentado no deserto, com fome, com sede, cansado, né, ele resistiu e ali ele venceu. E nós vemos que a unção do Espírito Santo sustentou Mateus, capítulo 12, e o verso do 18 ao 21. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará os gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirás pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Glória a Deus. O ministério terreno de Jesus não pode ser compreendido de forma adequada sem reconhecer a sua profunda e constante dependência do Espírito Santo. Então essa dependência não diminuiu a sua divindade, mas revelando a lógica da encarnação. O Filho Eterno, ao assumir a natureza humana, escolheu viver dentro dos limites próprios da condição humana, não por fraqueza, mas por obediência redentora. Então isso é maravilhoso. E a encarnação não foi apenas um evento biológico, mas uma decisão teológica de viver como um verdadeiro homem diante de Deus. Irmãos, então isso aqui é tremendo para nós, de nós vermos a obediência de Cristo e da forma que o Senhor, né, dessa maneira o sustentou. Então, meu irmão, a Bíblia deixa bem clara para nós a maneira que Deus sustenta Jesus em todas as áreas. O Senhor também conosco, quando nós somos obedientes a Deus, também não será diferente. O 3 para nós, o terceiro tópico, a Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito Santo. Glória a Jesus. Nossa irmã Regiane da Conceição. Vamos lá, né? Só a Regiane tá bom, né, irmã? Tá bom. Irmã Regiane, por favor, irmã. Tá bom. A salvação é iniciativa do Pai, do Pai. Ele é a fonte de todo propósito eterno. O Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. O Filho o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e toma sobre si a condenação do pecado. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, acompanha-o em cada passo do seu ministério e aplica os méritos da redenção no coração dos crentes. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. Glória a Deus. A redenção e, portanto, uma expressão de amor trinitária em missão. Então o Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Então nós vemos que a salvação, ela nasce no coração do Eterno, do Pai, né, do nosso Deus, e ela não é uma resposta tardia ao pecado, mas é a expressão do seu propósito gracioso e soberano, que João afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito,
né? E esse dar não é apenas um envio, mas é uma entrega sacrificial. O Pai não apenas autoriza a missão, Ele oferece o que há de mais precioso para essa missão. Então, isso é importante para nós, porque Deus ele não concedeu algo, qualquer apenas, alguma coisa que esteja sobrando. Isso aqui eu não vou usar, isso aqui não, mais ou menos, mas eu acho que não vou precisar não. Não, ele pegou o que tinha de mais precioso para esta obra salvífica. Então o Pai não apenas autoriza a missão, Ele oferece-lhe o que é mais precioso. A redenção começa, portanto, na iniciativa amorosa do Pai, que age movido por graça e não por necessidade. Ao enviar o Filho, o Pai ele não envia como um mero portador de uma mensagem, mas como o próprio conteúdo da mensagem. Olha só, né? Ou seja, Ele mandou a mensagem completa para nós. Então nós vemos que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher e sujeito à lei. O Espírito Santo participa ativamente desde o início dessa obra redentora. Ele não é um espectador da história da salvação, mas é um agente divino plenamente envolvido na obra do Senhor. Então, ou seja, né, ele não ficava só ali olhando, de braço cruzado, ver como que vai ser. Sei não, hein, Jesus? Isso aí dá ruim, hein? Não é? Mas não, ele estava ali ativo, né? Estava ali junto trabalhando também. Então nós vemos que foi o Espírito Santo que operou na concepção virginal, fazendo do ventre de Maria, né, o espaço santo da nova criação. Lucas 1,35, e a linguagem bíblica ecoa em 1,2, onde o Espírito paira sobre as águas, né? Assim, a encarnação ela é apresentada como um ato criativo de Deus, né? Deus criando, onde o mesmo Espírito que trouxe a ordem ao caos, agora introduz o Redentor ao mundo, né? Ou seja, ele traz o Redentor ao caos também, né? Porque estava um caos, e nós vemos como que ficam as pessoas sem o nosso Senhor. Então nós vemos que o Filho, ele age, o Espírito Santo capacita, e o Pai autentica a missão. Então, após a obra consumada na cruz, o Espírito ele continua a sua ação, aplicando os méritos da redenção ao coração dos crentes. E Paulo ensina que o Espírito Santo esquadrinha todas as coisas, até mesmo as mais profundezas de Deus, que nos revela aquilo que foi dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de 10 a 12. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Irmãos, por isso que o mundo não entende, não compreende as coisas de Deus, porque eles não têm o Espírito de Deus. Como nós recebemos o Espírito de Deus que veio de Deus, então nós começamos a compreender um pouco mais de Deus, conforme Deus vai revelando, conforme nós vamos buscando, não é? Então, paulatinamente, nós vamos entendendo um pouco mais, né, dessa bondade, dessa graça de Deus. Então, olha que interessante. Então, o Espírito provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Né? Isso vale lembrar, gratuitamente por Deus. Amém? Podemos prosseguir? O segundo, o Espírito revela e exalta o Filho. Presbítero Marilda, falei? Da Job? Então lê para nós aí o 2. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. O Filho Jesus Cristo afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esclarece-se que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado,
que um dia voltará para buscar a sua igreja. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. Meu irmão, aí tem alguns evangelhos tirando Cristo do centro da Bíblia. Né? Então toma cuidado. Né? Quando você vê algum estudo, alguma pregação, alguma mensagem, né? Louvores, meu irmão, que tira o nosso Senhor do centro das coisas, né? Sai fora porque não dá certo não. A missão do Espírito Santo, segundo o próprio ensino de Jesus, é essencialmente cristocêntrica. Na promessa do Consolador, o Senhor afirma que Ele, de forma clara, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês, João 6,14. Né? Então nós vemos que o verbo grego doxo, traduzido por glorificar, carrega a ideia de tornar visível, manifestar o verdadeiro valor de alguém. Né? Então ele manifesta que é visível e manifestar o verdadeiro valor de alguém. Assim o Espírito Santo não apenas fala sobre Cristo, mas ele revela quem Cristo é em sua identidade, obra e senhorio. Então, ou seja, o Espírito Santo ele testifica de Jesus. Né? Então isso é bastante interessante, porque o que o Senhor fala aqui, né? Ele me glorificará, ou seja, ele testemunhará de mim. Né? Ou seja, está autenticando quem era Jesus. Em João 15, 26, Jesus afirma que o Espírito Santo dará testemunho. E o termo grego, martirel, aponta para um testemunho fiel, jurídico e público. O mesmo Espírito que revela Cristo hoje, prepara a igreja para o encontro futuro com o Senhor. A revelação não se limita ao passado da cruz, mas aponta para o futuro da consumação. Então o Espírito Santo ele revela a nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, testifica de Jesus para nós, né, e nos ensina e nos capacita, nos ajudando para chegarmos também para aquele grande dia glorioso. O Espírito mantém viva a igreja, a esperança da volta de Cristo. Então, moldando uma espiritualidade marcada por vigilância, por santidade e por perseverança. Então, vemos que o Espírito Santo, ele que mantém a igreja viva. Meus irmãos, então não cansa de clamar pela presença do Espírito Santo. Ele que mantém a igreja viva, ou seja, ele que vai nos manter vivos também. Então, por essa razão, toda manifestação espiritual precisa ser discernida à luz da revelação cristológica. E João adverte a igreja a provar os espíritos para verificar se procede de Deus ou não. E aí João vai dizer, amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no meio do mundo. Meu irmão, se naquela época já tinha muitos, imagina hoje o tanto. Né? Até fala no nome de Deus. Né? Então nós vemos que é o que João nos adverte a respeito disso aqui. Nós tomamos cuidado acerca, né, dos falsos espíritos, né, que se tem por aí também. Então toma cuidado. Há muitos ventos de doutrina surgindo por aí, muitas novidades. Meu irmão, são cada revelação, cada coisa mais estranha que a gente vê, que às vezes eu comento com o marido, meu irmão, às vezes eu mando para ele, mas para ver se ele fica bravo ou não, né? Aí ele responde para mim, misericórdia, obreiro. Não, meu irmão, tem coisa que é terrível. Né? Então tomamos cuidado, né, com o que nós ouvimos, né, com o que está sendo pregado, né, com o que está sendo ensinado nas nossas igrejas em nome de Jesus. Aí o 3, para nós, a submissão do crente. Quer dizer, tudo é para nós, mas agora mais ainda, né? O 3, a submissão do crente, irmã Kelly. O plano da redenção. Embora concebido, executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agentes da redenção,
mas somos seus recipientes e participantes. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária. Isso é confiar com humildade, entregar total. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que Ele espera de nós é fé, arrependimento e obediência. Aleluia. Meu Deus. Presbítero Marildo, Lucas 1,37. Cooperador Fernandinho, Hebreus 11,6. Irmã Regiane, Atos 17,30. E presbítero Maurício, Tiago 1,22. Isso. O plano da redenção, ele é concebido no coração do Pai, executado pelo Filho e aplicado pelo Espírito Santo. No entanto, esta obra soberana não anula a necessidade de uma resposta humana e responsável. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Atos 17,30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. E por último, Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus é poderoso para fazer o impossível, como o presbítero Marildo leu. A resposta que Deus espera de nós, meu irmão, que nós temos fé para nós irmos adiante. E que haja arrependimento e obediência. E lembrando que essa necessidade, ou melhor, necessita, no entanto, essa obra soberana, ela não anula a necessidade de uma resposta, não é humana, uma resposta nossa e responsável nossa. Isso para nós, para os irmãos que estão assistindo aí do outro lado da aula, né? Enfim, meus irmãos, então nós temos que dar essa resposta humana e responsável. Não é porque Paulo ele afirma que somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. E a fé, ela não acusa a salvação, mas no meio pelo qual o crente se apropria daquilo que Deus já realizou a Cristo, ou em Cristo. Assim, a soberania divina e a responsabilidade humana caminham junto no ministério da salvação. Meus irmãos, então que nós possamos parar um pouco e pensar na tua chamada, na minha chamada, na chamada que Deus fez para a vida de cada um, né? Que Deus não vai ficar te sacudindo, te virando de ponta cabeça, te jogando na parede. Não, mas Ele espera uma resposta humana, né? Honesta da nossa parte, né? De nós aceitarmos e falar para o Senhor, né? Para quem está parado, que ficou parado, né? Volte a essa chamada de Deus nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Eu finalizo por aqui. Eu ia fazer a introdução aqui, mas deixar para o presbítero Marildo, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe, em nome de Jesus. Introdução? Conclusão.
Ele quer começar de novo a aula, irmãos. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei muito interessante essa aula, porque, principalmente aqui, na questão da atuação da Trindade, né? No plano da salvação, onde fala que o Pai, ele decretou, o Filho executou, né? E o Espírito Santo, ele aplica na nossa vida, né? É o que nós estamos vivendo nesse momento, tá, irmãos? Então, que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos, em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma aula que nós já vimos, eu acho que várias vezes, quase nesse mesmo sentido. Algumas revistas anteriores, né? E mais uma vez eu creio que é Deus reforçando aquilo que Ele já tem nos ensinado, né? Aquilo que Ele já tem nos ensinado, tá? Então, a conclusão, reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submete-se ao Pai, agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, a sua vida. E como o presbítero ele falou e reforçou, se um dia nós abrimos mão do plano do Senhor para a nossa vida, que nós possamos retornar a essa vontade do Senhor. Tá, irmãos? Todos nós fomos chamados a concluir algo nessa terra, né? Sempre tenho falado e volto a afirmar, nenhum de nós somos apenas o fruto do amor dos nossos pais. A verdade, nós somos, tá? A vontade do Senhor materializada em carne e osso sobre essa terra. Se hoje nós aqui estamos, não é mérito nosso, não é mérito dos nossos pais, é porque o Senhor, Ele tem um plano divino sobre as nossas vidas. Qual é esse plano? Eu não sei. Eu sei qual é o meu que Deus ele tem feito para mim, né? O que Deus tem me chamado, porque cada um Deus chama em uma área. Tá, irmãos? Eu não sei qual é a área que Deus tem chamado, mas que você possa se colocar na posição para que o Senhor possa te usar, né? De conformidade à vontade dEle. Existem pessoas, meus irmãos, que vieram a este mundo, talvez para ganhar uma alma. Talvez existem pessoas que foram enviadas a este mundo por causa de uma alma. Existem pessoas que vêm a este mundo para ganhar milhões de almas, né? A importância é você entender e compreender qual é o plano do Senhor, o projeto do Senhor, né? Qual é o objetivo do Senhor para a sua vida. Tá, irmãos? Então, em nome de Jesus, se coloque na posição. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem bênção para você, Deus tem um chamado para você, para a sua casa, e eu creio que Ele vai se concluir em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos que estão aqui, aos irmãos que nos assistiram pelo Facebook, que Deus abençoe em nome de Jesus.